Senhor? Amém. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, pode se assentar, fique à vontade. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Jesus irá falar conosco através da vida do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 27, a partir do verso 21. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Livro de Atos, capítulo 27, no verso 21. Todos acharam? Amém. Podemos ler? A palavra diz: E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida nenhuma de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, importante que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim foi dito. É, contudo, necessário irmos dar em uma ilha. Amém? Hoje é dia onde faremos menção do nome de Cristo. E ali, quando o pastor falou comigo, você pode pegar na ceia, eu falei sim. E eu fui buscar algumas palavras e a intenção do meu coração era ministrar sobre a ressurreição de Cristo. Só que nós sabemos que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E ali Deus ele começou a me direcionar algumas coisas e falar no meu coração algumas coisas sobre Paulo. E eu fui ler, estudar um pouquinho o livro de Atos e Deus falou fortemente ao meu coração. Eu peço que você redobre a sua atenção, porque você vai entender como é bom se entregar para Jesus. Observa que todos nós já conhecemos o início de Paulo. Nós sabemos que ele era um homem de cidadania romana, sim, mas a sua ascendência era judia, o povo de Israel. Nós vamos ver Saulo, um homem perseguidor da igreja de Cristo. Nós vamos ver que ele deliberava cartas para que os homens de Israel, aqueles que criam em Jesus, o Senhor Salvador, fossem mortos. Em uma das passagens em Atos, ele vai confessar e vai dizer: na morte de Estevão, aquele homem que estava ministrando, aquele pequeno diabo, eu consenti, dei o meu voto contra ele, e as capas dos que o apedrejavam, eu que segurava. Paulo ele começa a dar testemunho da sua vida. Antes disso, a palavra vai dizer que ele está no caminho de Damasco. E ali ele vê um grande clarão, ele e os outros soldados que estão juntamente com ele. Só que ele ouve uma voz que fala com ele em aramaico, no hebraico. Os homens que estão à sua volta não ouvem aquela voz. Só que Paulo, ele cai daquele cavalo, como todos nós conhecemos. Ele começa a ouvir e a responder aquela voz, dizendo: quem é o Senhor? Eu já trago uma palavra, uma revelação, a luz da palavra sobre as nossas vidas. Às vezes nós podemos estar rodeados de pessoas, nós podemos até estar com pessoas que estão no mesmo ritmo, na mesma caminhada, no mesmo caminho e às vezes no mesmo propósito. Não necessariamente aquilo que Deus falar ao meu e ao teu coração vai ser aquilo que vai falar ao coração deles. Às vezes as pessoas irão ver a luz que está nos cercando, a luz que está em acima de nós, que está nos conduzindo, mas não ouvirá a mesma voz que está falando dentro do nosso coração. Sabe o que chama a minha atenção isso? É porque a obra que Jesus tinha naquele momento era com Paulo e não com os demais soldados. Outra revelação à luz da palavra:
Entenda que quando Deus traz uma palavra ao teu coração, por muitas das vezes os teus entes queridos não vão compreender e não vão querer acreditar naquilo que você está falando. Mas a partir de que você ouvir aquela palavra, colocá-la em prática e tiver o seu segmento com Cristo, as coisas vão se mudar na sua vida. Observa que aquele homem, e agora ele vai até aonde Jesus o direciona. E ali Jesus manda um homem por nome Ananias, que tinha bom testemunho em Israel. Todos o conheciam. E ali Ananias, ele vai colocar a sua mão sobre Paulo, vai liberar palavras e vai dizer que você veja. Porque por conta da claridade, Paulo acabou ficando cego fisicamente. A visão de Paulo redobra o seu corpo. Ele recebe novamente aquilo que ele perdeu. E quando ele recebe, a palavra vai dizer que ele se levanta e ele ouve algumas palavras dos discípulos de Cristo. Vai e se batiza. Ele levanta, é batizado no Espírito Santo e dali inicia a caminhada do maior evangelista que foi posto sobre essa terra. E sabe o que chama a minha atenção? É que Paulo não escolheu a sua chamada. Paulo não escolheu aquela claridade que o cercou. Paulo não escolheu aquela voz que ele ouviu. A escolha de Paulo era continuar matando os cristãos. A escolha de Paulo era continuar matando aquilo que naquele tempo eles estavam conhecendo como a seita dos nazarenos. Só que entenda, Jesus, quando ele tem um chamado, um propósito sobre a minha e a tua vida, não interessa a minha e a sua escolha. A vontade dele sempre vai prevalecer e vai permanecer sobre as nossas vidas. E assim Paulo ele começa, ele inicia o seu ministério. E sabe o que é interessante? É que Paulo, a coragem que ele tinha para lançar mão dos cristãos e para matar, agora ele usa essa coragem para fazer a obra do Senhor. Todos os lugares que Paulo vai entrar são somente lugares que ele corre risco de morte. Paulo vai para a Grécia, lugar de idolatria. Paulo começa a rodar todo o continente europeu falando da palavra do Senhor. Aí sabe que chega um determinado tempo, em Atos, do capítulo 21 em diante, que Paulo ele decide ir a caminho de Jerusalém. Ele se encontra com um dos discípulos de Cristo por nome Filipe. Ele passa 7 dias dentro da casa de Filipe. Ali, com certeza, ele ouviu ainda muito mais palavras sobre Jesus. Ele foi muito mais orientado sobre quem foi aquele homem no tempo que ainda estava na terra. E eu quero acreditar que aquilo que Paulo ouvia só acrescentava dentro do seu coração mais e mais a fé que já existia. Chega um determinado período que Paulo decide se ausentar. E ele fala para Filipe: agora eu irei para Jerusalém. Ele recebe uma palavra de Filipe e de Tiago, os discípulos de Cristo, agora apóstolos. Olha, nós temos ouvido o que tem sido dito de você lá em Jerusalém. É melhor que você não suba para lá. É melhor que você não se aproxime de lá. Porque nós, que estávamos ali, já saímos para não sermos mortos. Imagina você que terão 2 motivos. Primeiro, agora que está pregando a Cristo. E segundo, que todos lá já te odeiam por conta do testemunho a qual você tinha. De lá, você já arrancou a vida de muitos parentes daqueles que estão ali. E Paulo, ele fecha os seus ouvidos, fecha o seu coração para aquelas palavras que estavam sendo direcionadas a ele. E ele fala: eu vou. Só que sabe o que chama a minha atenção? É que Tiago e Filipe estavam dando um bom conselho para Paulo. Acabou de ser dito aqui pelo pastor que nós temos que ajudar quem quer ser ajudado. Naquele tempo, nesse período, Jerusalém não queria ouvir sobre Cristo. Eles expulsavam todos dali que estavam falando sobre Jesus de Nazaré. E Paulo quer se levantar e ir até lá. Ele vai. Quando ele chega, Paulo não precisa fazer nada. Só a notícia de que Paulo está na cidade já causa um alvoroço em Jerusalém. Todos se levantam, vão cobrar os fariseus, vão cobrar os sacerdotes e os sumos sacerdotes e começam a pedir a morte do apóstolo Paulo. Sabe o que é interessante?
Paulo não precisou fazer nada. Paulo só chegou do ambiente. Você já se sentiu assim? Que às vezes você chega em um determinado lugar, você chega num ambiente, e às vezes você nem fala nada, você nem abre a sua boca, e pelo simples fato de você estar ali, parece que você está incomodando as pessoas que lá estão. Isso começou a acontecer com Paulo. Os homens daquela cidade se levantam contra a vida dele, pedem a prisão de Paulo, e Paulo é preso. Paulo é levado até os sumos sacerdotes. Paulo é interrogado pelos fariseus. E aí me chama a atenção que a palavra vai falar sobre os discursos de Paulo. Começa a trajetória de Paulo, contando sobre a sua vida. Em primeiro lugar, em defesa do Evangelho e em sua própria defesa. Sabe o que eu aprendi lendo isso? E muitas das vezes da nossa vida, nós temos aprendido a nos calar. Verdade é que tem períodos e tem tempos que nós não precisamos dar explicação para ninguém, nem devemos. Só que chega determinado tempo da nossa vida, isso Paulo nos ensina. Peraí, Paulo ele se levanta diante dos israelitas e começa a dizer: vem cá, vocês sabem quem eu sou. Verdadeiramente, eu era aquele que matava todos estes desta seita a qual vocês chamam, que hoje eu sou testemunha de Jesus. Ele começa a se defender dizendo: eu sou de Roma, porém de cidadania israelita. Os meus pais estavam aqui, são daqui. Eu me assentei aos pés de Gamaliel. Segundo a lei, eu fui fariseu. Paulo começa a se defender com a sua própria história. Paulo ele começa uma defesa diante daqueles homens com o seu relato de vida desde o seu nascimento. E por aquilo que Paulo estava dizendo, já era o suficiente para que aqueles homens o soltassem. Só que a ira era tão grande, a vontade de matar a Paulo estava tão penetrante dentro do coração daqueles homens, que eles não ficaram satisfeitos. Vamos levá-lo até Antipas, para que ele seja julgado por Roma, para que ele seja julgado pelas leis de Roma. Sabe por quê? Porque pelas leis de Israel não se achou que ia acusar Paulo. A única coisa que ele estava fazendo foi a mesma coisa que Cristo fez, que era ministrar a palavra, que era ministrar a graça. Então, se não houve, não acharam condenação em Cristo Jesus, não achariam condenação no que Paulo estava fazendo. Por isso que em um livro Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós podemos olhar para as histórias dos homens da Bíblia, e quando eles se usam como referência, nós vamos ver que às vezes eles tiveram histórias ou momentos até que parecidos com o de Cristo. Em sua defesa, ele é levado até Antipas. Antipas começa a analisar, e a mesma defesa que ele fez diante dos judeus, ele faz diante de Antipas. Levanta, agora leva ele a Festo, porque não achei condenação sobre este homem. E tudo isso os judeus estavam tramando para que aquele homem fosse preso e morto. Sabe por quê? Por conta do nome de Jesus. Observa bem, porque nós estamos falando de algo que foi há muito tempo atrás, mas daqui semanas nós vamos começar a passar. Não está sendo ministrado aqui sobre bênçãos materiais, sobre nada daquilo que o nosso coração por muitas das vezes almeja e anseia, mas está se tratando de uma realidade que daqui semanas nós iremos começar a enfrentar. Sabe por quê? Simplesmente por falar do nome de Cristo. Então observe, Paulo ele se defende diante de Antipas, é levado até Festo. Festo é o mais sarcástico de todos eles. E começa a, vamos dizer que, debochar de Paulo. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Tudo aquilo que você sabe, Paulo, está te deixando louco. Paulo lança uma resposta a Festo: não, eu não estou louco. E todas as palavras que eu estou dizendo é de são juízo. Festo não acha condenação sobre Paulo. Vamos levá-lo ao rei. E que o rei se apresente na presença dele e que ele seja julgado por Félix. Mais uma vez,
Paulo é levado para uma cadeia, é levado para uma prisão, e nisso Paulo vai de viagem em viagem. Só que você lembra lá no início, quando Filipe e Tiago disseram a ele: não sobe, Paulo, não vai para Jerusalém agora. Nós entendemos que no livro de Atos, capítulo 2, no capítulo 1, vai vir um direcionamento de Cristo dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso se cumpre em Atos 2. E você vai ver que quando acontece em Atos 2, o que é que acontece? Os apóstolos começam a sair e ministrar a palavra de Deus em outros lugares, porque a central Jerusalém ficou há 3 anos e meio ouvindo da boca do próprio Cristo e não quiseram dar ouvido. Então os homens se levantam e começam a ir às cidades circunvizinhas pregar o Evangelho. E por isso a experiência no coração de Filipe e de Tiago de dizer a Paulo: Paulo, não vai, o povo não vai te ouvir e vai querer te matar. Só que o que acontece? Paulo está naquela empolgação do primeiro amor, vamos dizer assim. Se for necessário morrer pelo nome de Cristo, eu morro. Houve uma diferença de Pedro e Paulo. Pedro verdadeiramente, no período que era para ele se apresentar e morrer com Cristo, ele negou. Só que Paulo, quando ele viu a morte, nós vamos ver em Filipenses 1:21, se eu não me engano, que ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Então olha, Paulo já tinha matado tanta gente, que o único pensamento dele era agora: se eu morrer, eu vou morrer com crédito, porque tudo que eu fiz, todos os erros que eu cometi, todos os cristãos que eram para levar a palavra que eu estou levando, eu encerrei a vida deles. Então agora chegou a hora de eu fazer aquilo que eu impedi eles fazerem. Já traz uma revelação à luz da palavra ao nosso coração, porque nós sabemos que por muitas das vezes, como cristão ou como crente, às vezes por conta de um pequeno ou grande mau testemunho, nós acabamos colocando dúvida no coração de muitas pessoas. Ah, evangelista, mas ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, eu faço o que eu quero, penso da maneira que eu quero, e quem quiser olhar e falar de mim pode falar sim. Mas Jesus vai falar uma palavra, que se nós formos de pedra de tropeço para alguém, o maior prejuízo é nosso. Bem sabemos que não seremos perfeitos, só quando formos transformados num corpo glorioso assim como ele foi. Mas no meio dessa caminhada, nós sabemos que nós erramos e vamos errar. Nós sabemos que nós temos e vamos dar mau testemunho. Nós só não podemos deixar faltar esclarecimento. Todas as vezes que Paulo errava, pelo menos no que eu estudei, nós vamos ver que ele se apresentava, discursava e falava segundo a sua própria história. Uma diferença entre Paulo e Jesus. Jesus sabia que ele estava ali e que seria necessário que no tempo determinado ele fosse entregue na mão daqueles homens. Paulo não. Paulo ele sabia que ele estava ali, ele não sabia quando, a que horas, que ele iria morrer, mas de uma coisa ele sabia, que ele tinha que levar o nome daquele Jesus à frente. Sabe qual que é a diferença de Jesus para nós? Jesus sabia do seu propósito e o cumpriu. Ele sabia a data e o tempo a qual tinha determinado para que ele falasse do Evangelho do Pai. E nós? Nós sabemos quanto tempo nos resta? Nós sabemos o que se sucederá a partir de que nós pisarmos desse portão para fora? Ou melhor, nós sabemos o que se sucederá daqui 2 ou 3 segundos? Eu não sei. Hoje pode ser uma última oportunidade minha de estar falando da palavra do Senhor. Como eu posso também ter milhares à frente. Se eu tiver milhares, será da mesma maneira, falando que Ele é bom e que Ele é justo. Então observa, Paulo se levanta e começa a discursar diante daqueles homens. E os homens ordenam uma palavra: manda que ele vá até Roma. Aliás, os homens o prendem e novamente ele decide defender a sua cidadania judaica. Ele se levanta e começa a falar. E ali os homens de Roma ordenam que ele seja açoitado. Paulo permite ir até o lugar do açoitamento. E quando ele vê aquele primeiro soldado pegar para o açoitar, ele faz uma pergunta: é lícito
a qualquer romano açoitar a outro romano, o soldado recua, começa a ficar pensativo, começa a conversar com Paulo, e Paulo volta novamente para aquele que o julgava. E Paulo faz um apelo: eu quero ser julgado por César. Só que para ser julgado por César é necessário que ele vá para Roma. É necessário que Paulo saia do lugar onde ele se encontra e seja levado até Roma. Só que junto com ele vão muitos prisioneiros. E lembra que o primeiro conselho de Tiago e de Filipe, Paulo não quis dar ouvido? Agora vamos lá. Nós vivemos de colheita. Você colhe aquilo, você planta o que é bom, colherá o que é bom. Planta o que é mal, colherá o que é mal. Se um dia você ouvir um bom conselho, no momento que você for maduro para dar um bom conselho, irão te ouvir. Se um dia você rejeitar um bom conselho, mesmo você sendo maduro para dar um bom conselho, vão rejeitar o seu conselho. O que acontece agora com Paulo? Ele se levanta e vê que a embarcação a qual os homens estão querendo ir até Roma não vai dar certo. Para a quantidade de prisioneiros, para a quantidade de carga e para tudo aquilo que aquela embarcação está conduzindo, a probabilidade dela quebrar no meio do mar é grande. Paulo começa a dizer aos irmãos, aos homens: não vamos, fiquemos aqui, porque esta embarcação não há de suportar. A palavra vai dizer que o soldado que estava por maioral ali, o que ele faz? Ele dá mais ouvido e mais crédito para o piloto da embarcação e para o seu general do que para Paulo. Só que agora Paulo está certo. Paulo já viu que aquela pequena embarcação não vai conseguir chegar até Roma. Agora Paulo está cheio de razão e Paulo está falando a verdade. Só que por falta de ouvir um bom conselho lá atrás, ele está dentro daquela prisão, indo para Roma, porque não ouviu um bom conselho. Então, dentro de uma prisão, indo para Roma, ninguém ouviria um bom conselho de Paulo. Já traz uma revelação à luz da palavra nas nossas vidas. Às vezes nós até estamos falando aquilo que é certo para a vida das pessoas. Só que por situações que as pessoas nos viram vivenciar, elas não darão crédito daquilo que nós estamos falando, mas amém. O importante é que aquilo que sai da tua boca vai se cumprir da mesma maneira. Chega um determinado tempo que Deus começa a falar ao ouvido de Paulo: Paulo, é necessário que você dê testemunho do meu nome lá em Roma, assim como você fez em Jerusalém. Só que quando Deus fala isso para Paulo, pastor, é exatamente o momento que Paulo está vendo que o barco vai quebrar. É exatamente o período que Paulo está analisando e falando: não vai ter força para atravessar esse mar com esse vento que está batendo. Aí nós vemos Jesus numa tempestade, com os seus 12 dentro de um barco. A tempestade, o mar bravio, Jesus está à proa do barco. Os discípulos temem, Jesus se levanta, repreende o mar e repreende a tempestade, o vento forte. E ali a bonança, e todos os discípulos glorificam. Dessa vez o barco não quebra, só que terão momentos que será necessário o barco arrebentar. Isso não significa que Jesus não vai estar presente. Isso não significa que Jesus não vai estar do nosso lado. Isso não significa que Jesus ainda não estará sendo grande em nossas vidas. Significa que Ele está mostrando que nós não somos dependentes de um barco para continuar vivos. O poder da vida e da morte está sobre a mão dele. Então Paulo, ele atravessa esse período e entra dentro do barco. Eles começam a atravessar cidades, e a palavra vai dizer que aquele barco vai pelo mar vagarosamente e começa a bater fortemente um vento Euroaquilião, que colocaram o nome daquele vento por tão forte e imponente que ele era. E Paulo num pequeno barquinho. E imagina a cabeça de Paulo agora, como muitos de nós faríamos. A primeira coisa que a gente ia querer fazer o quê? Chegar lá no soldado que a gente falou que não era para entrar no barco, que não era para pôr as cargas e nem os prisioneiros. Eu te avisei. Eu falei para você que não ia dar certo. Eu falei para você que ia dar ruim. Eu falei que esse barco não ia suportar.
E enquanto eles caminham, eu como um ser humano quero acreditar que no lugar de Paulo eu faria isso. Não sei você, cada um em seu pensamento particular. Chega um determinado período da viagem que eles param o barco. Quando eles param o barco, eles começam a jogar as âncoras pela polpa do barco. Eles param porque eles veem que tem terra à frente. Todavia eles não sabem se é uma pequena ilha ou se é um rochedo. Então os generais daquele lugar, daquele barco, ordenam: lança agora as âncoras, para que pela manhã nós venhamos e vejamos o que está à nossa frente. Só que Paulo já sabia, porque aqui no final onde nós lemos, no 27 e no 26, ele vai falar para aqueles homens: é necessário que nós venhamos parar em uma ilha. Deus já tinha falado ao coração de Paulo o que ia acontecer. Só que lembra lá desde o início, desde o clarão, a voz em aramaico, que Deus só estava falando com Paulo. Então não adiantava Paulo querer passar para os outros aquilo que Deus queria cumprir na vida dele. Os outros iriam apenas vivenciar as maravilhas que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Entenda isso. Não tente explicar o que você está vivendo. Não tente explicar o que você vai viver. Somente dê testemunho de Cristo, não nosso, de Cristo. Porque quando Ele fizer, todos veremos o que Ele fez. Porque Paulo não tinha poder para se livrar de um naufrágio, mas Paulo tinha uma palavra, aleluia. Paulo não tinha poder para ser liberto da prisão, mas Paulo tinha uma promessa: é necessário que você dê testemunho de mim em Roma, assim como você fez em Jerusalém. Só que para todos, Paulo ia morrer no meio do caminho. E sabe o que é impressionante? Até para Paulo, eles iam morrer. Ele recebe a palavra de Deus dizendo: é necessário que você dê testemunho lá. Deus está dizendo: você vai chegar lá. Se Deus está falando, independente de como, mas você vai chegar. Só que aí chega um tempo que Paulo vai falar: até da vida ficamos desesperançosos. Olha de quem nós estamos falando. Apóstolo Paulo, o homem, ele se levantou e ele disse que da vida, até ele, naquele momento, ficou desesperançoso. Sabe que isso me faz entender? Que por muitas das vezes, nós realmente olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para trás e até pensamos em voltar. E quando nós olhamos para Cristo, nós falamos: para mim já não dá mais. É muita luta, é muita prova, é muita perseguição. Evangelista, o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Continue ligado na palavra que você vai entender. Aleluia, Jesus. É muita perseguição. Para mim já não dá mais. Quantas vezes nós não pensamos isso? Só que aí, sabe o que tem que vir na nossa cabeça? É necessário que você dê testemunho de mim em Roma, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém. Sabe o que Deus está falando para Paulo? Você fez do jeito que você quis. No meio do caminho, você consertou o que você fez de errado. Porque eu tinha dito através de Tiago e de Filipe para você não ir. Só que lá eu achei interessante, Paulo. Você poderia fazer de tudo, arrumar briga, poderia ali me negar, mas você decidiu dar testemunho de mim. Então, peraí, até que achei bonito, Paulo, o que você fez em Jerusalém. Então agora, você vai para Roma, dar testemunho lá. Só que, Paulo, você não vai ir do teu jeito. Você vai ir do meu. Porque eu vou te livrando dos levantes que você correu atrás. Aleluia! Livrando das provações que você decidiu entrar. Eu vou te livrando dos buracos que você se jogou dentro, irmão. Só que cada livramento desse tu vai cair de novo. Cada passo que você der, você vai errar de novo. Porque foi um caminho que você quis trilhar. Só que agora eu vou te direcionar no caminho que eu quero. Observa. E quando ele chega, e aqueles homens colocam, lançam as âncoras. Amanhece. Eles veem que a frente agora é uma ilha. O que eles fazem? Puxam as âncoras. Algo que eles não perceberam. Quando eles jogaram as âncoras para travar o barco, a onda, o impacto da onda que estava batendo na polpa do barco, estava abrindo o barco. Então eles passaram uma noite inteira com as pancadas das ondas que vinham pelas costas, abrindo o fundo do barco. Eles puxam as âncoras, vão até direção a Malta, que eles vão descobrir o nome dessa ilha, e ali novamente eles lançam as âncoras. Só que antes deles desembarcarem, a palavra vai dizer que o navio
se quebra. Mas só que Paulo tinha uma palavra. Todos esses que estão aí dentro, Deus deu para você. E nenhuma alma se perderá. Sabe o que é interessante, pastor? É que ninguém ouviu aquilo que Deus falou para Paulo, só ele. Ninguém ouviu dos que estavam no barco dizendo que nenhuma alma se perderia. Então o desespero daqueles que estavam fora de Paulo era natural. Quem não podia se desesperar? Paulo. Porque quem tinha a palavra? Paulo. Vou simplificar para você entender. Às vezes no seu ambiente de trabalho você quer impor coisas para as pessoas que não vão entender o que você está falando. E não é para entender. É simplesmente pela obra que Deus tem, pela sua vida. É para se cumprir naquele lugar. E quando se cumprir, irá abençoar muitas pessoas. Dentro do seu ambiente familiar, às vezes você ouve algo da parte de Deus através da palavra do Senhor. E você leva no seu coração. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Tudo que era falado para ela, ela guardava no seu coração. E aí, Jesus deu certo ou não deu certo? E ali, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós temos ânimo, mesmo com o barco arrebentando. O barco arrebenta, os homens ficam ali, praticamente nada. Sabe o que Paulo vai fazer? Por que vocês estão sem comer? Olha a preocupação de Paulo. Tenham ânimo. Como é que você vai ter ânimo no meio de um naufrágio? Como é que você vai estar animado quando tudo diz que não? Como é que você vai olhar e ter esperança quando as coisas estão totalmente fora do lugar? Só que Deus sempre levanta um e fala: tenha bom ânimo. E sabe, o que é mais lindo é que não é Paulo garantindo na palavra dele, porque Paulo não poderia salvar ninguém. Mas aí ele vai dizer: o anjo do Senhor me apareceu esta noite e me disse que nenhuma alma desta embarcação se perderia. Mas aí Paulo está falando isso, o barco está quebrando, e ele está falando: por que vocês estão sem comer? Se alimentem, redobrem o ânimo, porque é necessário que nós demos em uma ilha. Agora vamos analisar a história até aqui. O camarada tinha sido preso pelos sacerdotes em Israel. Foi preso pelo povo de Roma, que regia em outras cidades, Cesareia, todas aquelas outras cidades circunvizinhas que ele passou, tinha alguém lá para tentar condenar e matar ele. Eu e você, como ser humano, nessa situação de tanto levante, de tanta gente querendo nos matar, e a maioria das pessoas que estavam no barco com Paulo eram criminosos ou soldados de Roma. Tanto um lado quanto o outro provavelmente queria a morte dele. Como um ser humano, sem o Espírito Santo de Deus, sabe o que Paulo poderia fazer? Eu sei que eu tenho obra. Eu sei que Deus é na minha vida e que Deus está comigo. Eu quero saber desse povo, quero nada. Se é necessário eu chegar em Roma, eu vou chegar em Roma e lá eu abro uma nova igreja. E lá eu junto mais pessoas. E lá eu falo daquilo que eu sei. Só que Paulo senta com aqueles homens: ei, filho, nenhuma alma se perderá. Aqueles homens, os soldados começam a temer: vamos matar todos esses. Vamos matar todos os condenados, para que nenhum fuja. Porque nós sabemos que naquele tempo, um soldado romano, se perdesse um preso, um prisioneiro, ele pagava com a sua própria vida. Mas tinha um soldado ali. Eu quero acreditar que foi aquele que Paulo falou: não vamos não. A palavra vai dizer que ele se levanta e fala assim: peraí, se matar os prisioneiros, vai matar Paulo também. Se matar esse camarada aí, com tudo o que está acontecendo, que eu estou vendo que tem algo diferente na vida dele, vai dar ruim para nós. Sabe o que isso traz ao nosso coração? Uma revelação à luz da palavra? De que tem gente que até sabe, até te cutuca, até mexe com você, mas sabe que não pode tocar. Mas sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você é bonito. É porque há um espírito dentro de você
que não é a pessoa, mas aquilo que está dentro dela tem consciência. Esse aí não dá. Esse aí o acesso é barrado. Esse aí, se a gente tocar, vai dar problema para nós aqui embaixo. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades que atuam nas hostes espirituais ligadas pelo maligno. Então entenda, todas as vezes que alguém se levantar contra você, sabe o que você tem que fazer? Entender em primeiro lugar qual história você tem. Porque Paulo, quando se levantavam contra ele não olhava para aquilo que estavam falando, ele olhava para a sua história. Peraí, eu sou de Roma, cidadão romano, mas eu também sou judeu, me assentei aos pés de Gamaliel. É tipo assim, você não vale nada, você é um emprestado, você é um inútil. Aí você olha para trás para a sua história e começa a ver que quando você levantou as mãos para Cristo, Jesus começou a falar: você é mais do que vencedor, porque eu venci o mundo. Eu amei você a ponto de entregar a minha vida. É tipo assim, é tipo isso que Paulo está dizendo, está pensando, ele está declarando. Então todas as vezes que alguém se levantar contra a minha e a tua vida e querer colocar palavras de maldição, sabe o que temos que fazer? Não nos defender diante das pessoas, mas nos defender diante do reino do céu. Pera aí, será que eu sou isso mesmo que estão dizendo? Não. Pera aí, Deus, como é que é a situação? Como é que está acontecendo aqui embaixo? O Senhor está vendo aí de cima. Peraí, o Senhor conhece a minha história. As pessoas conhecem apenas o meu primeiro nome. Era isso que Paulo estava fazendo. E é isso que temos que fazer. Aleluia. Todas as vezes que alguém se levantar contra nós, o que temos que pensar? Não em retrucar, porque talvez aquela pessoa só conheça o nosso primeiro nome. Mas há um que conhece a nossa história. E esse que conhece a nossa história está dentro de nós. E faz com que aqueles que estão dentro deles olhar e falar: esse não dá para tocar. Glória a Deus. O soldado olha e fala assim: matar Paulo. Faz assim, lança os botes. Aí Paulo vai dizer: quem lançar o bote antes do naufrágio, certamente morrerá. Aí todo mundo já está dando crédito para Paulo, porque viu tudo que ele falou ali até agora aconteceu. E era só coisa ruim. Tudo de ruim que Paulo tinha dito que ia acontecer, aconteceu. Aí sabe o que os camaradas faz? Estão lançando o bote. Paulo fala que se jogar no mar, mesmo no bote, vai morrer. Eles começam a cortar as cordas e deixar o bote embora. Agora eles estão apoiados na palavra de Deus através de Paulo. Prisioneiros, soldados romanos de outra doutrina, de uma doutrina idólatra, foram forçados a acreditar naquilo que o homem de Deus estava falando. Porque eles poderiam se lançar, mas por que não se lançar? Às vezes nós falamos algo para alguém e nós vemos que a pessoa não passou por cima daquilo que falamos, mesmo nos criticando, mesmo querendo nos colocar para baixo, mesmo se levantando. Peraí, se ele falou, sabe por quê? Não é porque somos bons, porque não somos dignos de nada, caco como os outros cacos, mas porque sabe que tem alguém que cuida da sua vida, que quando ele fala alguma coisa, que quando ele determina alguma coisa, se cumpre. Beleza? Eles chegam numa ilha chamada Malta. Os homens ali decidem não matar ninguém, se lancem ao mar. E aqueles que conseguirem chegar na ilha, cheguem por si só. Os homens começam a se agarrar nas madeiras, nos destroços do navio, e chegam todos em Malta. Aí sabe o que é interessante? É que quando chega ali, Paulo fala de novo: por que vocês estão sempre comigo? Sabe por quê? Paulo entende, é necessário tanto a alimentação espiritual quanto a física, porque aqueles homens estavam totalmente atordoados. Os homens estavam desesperançosos da vida. Os homens estavam olhando para Paulo, para a situação, para o barco que quebrou, para a cadeia que eles iriam enfrentar, para os soldados romanos que iriam perder as suas vidas se alguém fugisse dali. Era tanto problema em volta que a única coisa que eles conseguiam pensar era na morte. E Paulo, na vida. Por que os homens estavam preocupados com a morte e Paulo com a vida? Porque Paulo tinha dito: se eu morrer para mim, é lucro.
depois de tudo que eu fiz, não chegamos perto dos erros de Paulo. Mas eu posso falar algo para você? Se você serve a Cristo verdadeiramente, nós não desejamos a morte. Mas sabe o que nós temos que colocar dentro da nossa cabeça? Que um dia nós iremos enfrentá-la. E quando nós enfrentarmos ela, como será? Será que nós iremos olhar para a morte ou para a situação e dizer como Paulo disse em Filipenses 1:21? Peraí, se o viver para mim é Cristo e Ele morreu por mim para me dar direito à salvação e à vida eterna, morrer para mim é ganho. Eu não estou perdendo nada. Se eu fiz o que era para mim fazer o tempo que eu estava na terra, e agora chegou o tempo de eu combater o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, o negócio agora é eu e ele. Eu vou me alegrar diante da presença dele. Só que ainda não era tempo de Paulo. Ele chega em Malta, começa a levar a palavra aos homens, começa a animar o coração dos homens, porque o livro de Provérbios 12:25, se eu não me engano, vai dizer que a tristeza do coração, ela traz amargura, mas uma boa palavra, ela redobra o ânimo. Por isso que Jesus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, a sua fé é redobrada. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a chama que parou de arder, volta a arder dentro do seu coração. Agora analisa, o que Paulo tinha nesse período? A não ser um naufrágio, uma condenação de morte, 3 ou 4 prisões até aquele período. Isso se César não encerrasse na cadeia. Paulo só tinha decepção. Mas mesmo tendo decepção por fora, por dentro ele tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa. E a promessa não era apenas de chegar em Roma, mas era de defender o testemunho de Jesus. Sabe o que arde no coração de Paulo? Eu estou indo lá, mas eu não estou indo para qualquer coisa. Eu estou indo para defender o testemunho daquele que eu creio. Todas as vezes que nós levantamos pela manhã, que nós lavamos o nosso rosto, escovamos os nossos dentes, nos levantamos para ir para o nosso trabalho, qual que é a nossa mentalidade de se levantaria até lá? É claro, óbvio, você vai porque você tem as suas contas para pagar. Você tem as suas funções com a sociedade para cumprir. Mas e com Deus no nosso trabalho? Como tem sido a defesa de Deus no nosso trabalho? Deus não precisa se defender, irmão. Deus não precisa que ninguém o defenda. Essa peleja não é vossa, mas é minha. E não tereis que pelejar. Você vai ver que é algumas vezes que Deus fala isso. Tem hora que Deus gosta assim, irmão, de olhar pra gente e falar: meu filho, quem tem filho aqui, se você, seu filho, vê alguém falando mal de você, você não gostaria que seu filho se levantasse? Opa, meu pai não, minha mãe não. Então Deus sendo pai, lógico, com sabedoria e dentro da palavra do Senhor, nós defendendo Ele, será que isso não agrada o coração de Deus? Deus, ali Paulo se levanta naquela ilha de Malta, está todo mundo sentado. Os bárbaros da ilha receberam eles humanamente, como a palavra vai dizer, receberam ele com afeto, receberam os homens com afeto, e dentro desse afeto que eles recebem a Paulo e aos demais, a palavra vai dizer que eles fazem uma fogueira para se aquecer. E quem é que levanta para fazer a obra? Paulo. Nesse período, Paulo ele deveria estar tão ali acima, vamos dizer, o povo acreditando no que ele falaria, que ele poderia apenas ficar sentado e sendo servido. Mas não, Paulo começa a juntar gravetos e começa a jogar na fogueira. Quando ele junta o graveto e joga na fogueira, a palavra vai dizer que vem uma víbora. Esse era perseguido, né? Parece vem uma víbora e pica a mão de Paulo. E quando aquela víbora gruda no braço de Paulo, todos os homens em volta dele vê Paulo chacoalhando e começa a falar: esse aí era homicida, não é possível. Porque os deuses tentaram o matar, na prisão não conseguiram. Tentaram o matar, no naufrágio não conseguiram. Mas esse aí não vai escapar da morte. Enquanto isso, ele sacode a víbora, ela cai no fogo, Paulo se levanta e continua pegando o graveto.
E todo mundo está esperando Paulo ficar tonto. Todo mundo está esperando Paulo cair. Todo mundo está esperando Paulo morrer. E Paulo está continuando, pegando graveto e colocando. Pega graveto e coloca na madeira. Você não entendeu? Paulo continua pegando graveto e colocando na fogueira. A chama do altar arderá constantemente. Enquanto falam de você, continua pegando graveto e colocando na fogueira. Mesmo que a víbora tenha te picado, continua pegando graveto e colocando na fogueira. No momento que aqueles que estão falando de você, opa, peraí, ele não está nem tonto. Ele não caiu? Ele não morreu? Ah não, isso aí é um Deus. Os deuses queriam matar Paulo. Quando viram que o Senhor dos Senhores não permitiu que Paulo morresse, colocaram até Paulo como Deus. Não é possível. Como esse homem é livre da morte tantas vezes assim? Não é possível que este homem, em todas as vezes que a morte se apresenta a ele, ele seja liberto, seja livre e ainda sai mais forte que a gente. Ainda sai mais vigoroso que a gente. Como é que isso pode acontecer? Mas sabe o que é? É que eles não entenderam. Eu vou forçar nisso até você entender. Paulo tinha uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Paulo poderia ser o que fosse, mas dentro do seu coração ele guardava uma palavra. É necessário que você chegue a Roma e defenda o meu evangelho, o meu nome, assim como você defendeu em Jerusalém. Paulo colocou na sua cabeça: não é naufrágio que vai me matar, não é prisão que vai me matar, e muito menos a picada de uma serpente que vai me matar. Eu só vou morrer quando ele olhar para mim e falar: Paulo, chegou a tua hora. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Esse é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Há um tempo para tudo. Observa. É mais ou menos isso que está acontecendo na vida de Paulo. Espera aí. Eu não vivo por mim, eu vivo por ele. E até agora ele não falou que eu ia morrer. Então se eu não vou morrer, eu vou continuar defendendo esse evangelho. Se for para ele enfrentar alguém, eu vou. Se for para falar em nome dele na frente de magistrados, eu vou. Se necessário for eu ir preso por conta deste evangelho, eu vou. Até dentro da prisão eu sei que ele estará comigo. O importante é ter ele comigo do que estar onde eu quero sozinho. Eles estão em mal. Paulo começa a aquecer aqueles homens com o seu trabalho. Enquanto você fala, Paulo trabalha, te aquece, te dá alimento, te dá a palavra e te dá vida. Aleluia! Foi iniciado aqui dizendo que nós não devemos olhar para a vida do nosso irmão. Nós não devemos olhar e começar a falar da vida dos nossos irmãos. É verdade é? Isso aconteceu na vida de Paulo. Eu vou frisar nisso. Enquanto falavam, ele passava para lá e para cá. Ele não vai parar, não? Espera aí. Se qualquer um de nós toma essa picada aí, nós já estávamos bambeando. Nós já estaríamos tontos ou já teríamos caído, porque essa serpente aí é venenosa. Mas quem é esse aí? Quem é esse cara aí? O que ele é? Isso aí só pode ser um Deus. Aí Paulo chega a Roma. A palavra vai dizer que na ilha de Malta, depois do povo ver que a palavra de Deus é fiel e não volta para ele vazia, chega uma embarcação à ilha de Malta e leva os homens até a Roma. Eu imagino Paulo pisando em Roma. E ali, quando ele pisa naquela cidade de Roma, ele lembra que lá atrás, antes de naufrágio, na sua primeira prisão, Deus falou para ele: Paulo, é necessário que você chegue. E quando ele chega, o coração dele, eu imagino, se enche de alegria. E a gente sabe como é bom pregar com o coração cheio de alegria. Porque nós vamos olhar para trás, no capítulo 21, se eu não me engano, vai falar o discurso de Paulo, né, meu pastor Boy? No capítulo 23, vai falar a defesa de Paulo.
Só que no capítulo 28 vai falar a pregação de Paulo em Roma. Quando chega no destino, Paulo para de se defender, Paulo para de defender aquilo que ele acha, Paulo para de dar discurso e Paulo começa a pregar. Porque era necessário que ele pregasse em Roma. Ele prega diante de Caifás. E nem todas as vezes é um final feliz. Paulo continua preso. Só que a promessa se cumpre ou não se cumpre? Mas sabe por quê? Num dia de ceia, já para encerrar, não fui eu. Porque como eu disse de princípio, a intenção do meu coração, que é enganoso, era trazer uma outra palavra, que falaria do nosso mestre, que falaria da sua ressurreição e da sua vida. Só que Deus, Ele sabe as maneiras de trabalhar. E sabe o que chamou a atenção no meu coração? É que num dia de ceia, Jesus escolheu falar dessa palavra de Paulo. Porque lá na ceia, quem é que vai ministrar a ceia para os homens de Corinto? O próprio Paulo. E o que ele vai falar? Eu recebi o Senhor, o que também vos ensinei. Olha o que Paulo, olha onde ele se coloca. Ele se coloca abaixo de Cristo e não acima dos homens, em igualdade. Porque o que eu te ensino não é para ser melhor, é para ser igual. Porque você vai me ensinar algo diferente também que eu não saiba. Glória a Deus. Então Paulo, quando ele se coloca ali em igualdade, observe uma coisa, diante da vida de Paulo, em meio a naufrágio, em meio a picada de serpente, em meio a tantas dificuldades e prisões, nós vemos esse homem guardar uma palavra dentro do seu coração. E sabe, eu não sei como foi a tua semana, o teu último mês, assim como você também não sabe como foi a minha semana e o meu último mês. Mas uma coisa eu tenho a firme certeza, se eu e você estamos aqui dentro nesta noite, é porque nós guardamos uma palavra dentro do nosso coração. Palavra tal, é necessário que você chegue até essa ceia. É necessário que você tenha parte comigo até esse momento. E sabe o que é lindo? É que quando Paulo guarda a palavra, chega em Roma e prega, logo após a sua soltura, ele verdadeiramente inicia seu ministério. Porque Paulo não era para pregar em Jerusalém. Lá tinha Pedro, lá tinha Tiago, tinha todos os outros que andaram com Cristo. Paulo foi levantado para pregar para os gregos, para aqueles que não eram da nação, mas necessitavam receber aquele evangelho. Então, quando Paulo passa por toda essa situação, e Deus puxa Paulo de Jerusalém através de provas para Roma, Paulo entende. Agora eu vou pregar para Roma, eu vou pregar para a Galácia, eu vou pregar para os Éfesos, eu vou pregar para os Gálatas, eu vou pregar para os Coríntios, eu vou pregar para os Filipenses, eu vou pregar para os Tessalônicos, e Paulo sai ministrando em toda a Europa. Sabe o que eu quero deixar aos nossos corações? Não adianta a gente querer ficar onde Deus não quer que a gente fique. Não adianta a gente querer fazer aquilo que já tem alguém fazendo. Pedro já estava lá pregando em Jerusalém. Pedro já estava na igreja central. Pedro já tinha sido levantado e tinha sido dado a Pedro a chave da igreja. Então, para que Paulo ia estar ali do lado? Observe uma coisa. Às vezes nós queremos fazer aquilo que tem gente fazendo. Às vezes nós queremos olhar para aquilo que tem alguém olhando. Enquanto Deus está falando, filho, o teu lugar é aqui, ó. Aqui você vai cumprir com o que eu estou te mandando fazer. Por isso que aconteceu na vida de Paulo. E sabe, porque esta palavra num dia de ceia, observa bem, tudo isso ele fez por quem? Por Cristo. Porque se Paulo pensasse nele na primeira prisão, ele negaria o nome de Jesus. Na segunda prisão, ele negaria. Na terceira, na apresentação até Agripa, na apresentação até Félix, ou até mesmo no naufrágio. Peraí, eu estou até aqui agora, lá com Pedro, lá o Senhor fez ele andar por cima das águas, foi até o barco, tudo aquela coisa linda, e aqui comigo o barco quebra. Nós temos mania de fazer isso. Por que com meu irmão foi tudo bonito? Por que fulano de tal aconteceu desse jeito e comigo é assim? É porque a obra que Deus tem na tua vida é diferente. Glória a Deus. O lugar onde Deus quer te pôr necessita que você passe por isso. Aleluia. Simplesmente assim.
nós não vamos entender, porque a prova do outro para a gente sempre é ou maior ou menor. Às vezes nós olhamos para o lado e você não está passando nada perto do que eu passo. Ou nós olhamos para o lado e realmente eu vou ficar contente com o que eu estou passando, porque se eu passasse a luta que esse irmão está passando, eu não suportaria. Paulo é levado pela mão do Espírito pelo mar Adriático e ele sofre um naufrágio. Enfrenta um vento e o Aquilhão, um dos ventos mais fortes da Europa, até os dias atuais, e sobrevive. E sabe o que é maravilhoso? É que se Paulo não está ali no meio, provavelmente todos aqueles homens daquela embarcação iriam morrer. Se não tivesse um homem de Deus no lugar, todos que estavam em volta iam perder a sua vida. Eu vou simplificar para você. Quando você não deixa Deus trabalhar e fazer na tua vida, seja aqui dentro ou seja lá fora, pessoas podem morrer. Meu Deus. E não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. E sabe como que Paulo livrou a vida de todos esses homens? Defendendo o Evangelho. Sabe como você pode trazer vida, tanto aqui para a casa do Senhor, quanto para o mundo aí fora? Defendendo o Evangelho. Amém? Os irmãos recebem esta palavra. Aplaudo o nome de Jesus. Amém.